Boa noite, queridos. Tem sido uma alegria estar aqui com vocês, recepcionados pelo calor de Boa Vista, literalmente e figurativamente. Tem sido uma alegria estar aqui o tempo com vocês aqui, conhecer mais a cidade. É a primeira vez que eu venho para cá, então tem sido uma alegria estar com vocês. Ontem nós falamos que Jesus ama a igreja, que Jesus zela pela saúde da igreja, que, portanto, nós devemos amar a igreja e zelar pela saúde da igreja. Nós vimos que o Ministério 9 Marcas surgiu propondo 9 questões, que não são as únicas, tem outras, mas 9 marcas que uma igreja precisa ter para ser saudável. Poderíamos colocar outra além dessas 9, poderíamos falar sobre oração, missão, mas normalmente qualquer cristão vai falar, claro que oração é importante, claro que missão é importante. Mas poucos hoje falam que pregação expositiva é importante, que teologia bíblica é importante. E é por isso que essas ênfases surgiram, porque eram coisas esquecidas. Nós vimos ontem também que uma igreja saudável precisa ser habitada ricamente pela palavra. A palavra tem que reverberar do púlpito, nos membros, para o mundo. Nós vimos que nós precisamos nos saturar da palavra, comunicar a palavra um ao outro. Que a palavra que é dita no púlpito deve ser uma exposição daquilo que Deus fala. Que isso que é a pregação expositiva. O ponto principal da passagem é o ponto principal da mensagem, e isso é aplicado à congregação. Simples assim. E nós vimos que uma igreja, para ser saudável, ela precisa perseverar na doutrina. Assim como nós vimos na igreja de Atos 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseverar na doutrina é você ter tanto sã doutrina, você ter uma doutrina correta sobre quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o homem, e também ter uma doutrina completa, que considera a Bíblia como um todo, que vê a Escritura como uma grande história que Deus conta, onde Jesus é o principal personagem. Não os personagens da Bíblia, nem nós. A Bíblia, primeiramente, fala e testemunha sobre Cristo. E quando a gente prega e expõe a palavra de Deus, considerando todo o conselho de Deus, nós vamos expor o Evangelho fielmente. E essa é a terceira marca. Uma igreja saudável precisa ser uma igreja ousada no Evangelho. Precisa ser uma igreja intérpreta no Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? Se eu pedisse para você falar o Evangelho para mim em 60 segundos, o que você falaria? 60 segundos. O que você incluiria? Não dá para falar tudo. O que você deixaria de fora? O que é essencial? Tem que ter Jesus ali. O que mais? E é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é o Evangelho e por que ele é tão importante para a vida da igreja. Paulo fala em Romanos 1, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não tinha vergonha do Evangelho. E o Evangelho, na época dele, ainda na nossa época, é motivo de deboche do mundo. Os gregos queriam sabedoria humana. E o Evangelho que fala que Deus encarnou e morreu numa cruz, não parece muito sábio. Os judeus queriam poder. E um Evangelho que diz que Deus encarnou e morreu numa cruz, não parece muito poderoso. Só que Paulo fala, eu não estou nem aí. Eu não vou me envergonhar dessa mensagem. Porque essa mensagem é de fato poder e essa mensagem de fato é sabedoria. Essa é a mensagem de Deus, esse é o Evangelho, e eu não vou me envergonhar do Evangelho. Eu não vou diminuir o Evangelho, tirando as partes que incomodam as pessoas, e eu também não vou ocultar o Evangelho. O problema da igreja de hoje é que ela fez essas duas coisas. Nós assumimos o Evangelho, achamos que pela pessoa ir na igreja todo mundo conhece o Evangelho, mas daí quando você pergunta, me diz o Evangelho em 60 segundos, as pessoas travam. E a primeira geração assume que todo mundo sabe, a segunda geração esquece, a terceira geração se desvia. E por outro lado, tem um impulso, quando a gente fala sobre igreja e crescimento de igreja,
é que as pessoas querem lapidar o evangelho para se acomodar, para ser atrativo. Contextualizar o evangelho. Só que daí a ideia de contextualizar, que é tornar o evangelho claro, acaba se tornar o evangelho fácil, palatável, engolível para uma geração de pessoas altamente sentimentais e frescas. Tabit Chanel vai falar que a grande necessidade da igreja em nossos dias é o evangelho. O evangelho não é somente uma mensagem para o mundo que perece, é a mensagem que forma e sustenta e fortalece a igreja. Sem o evangelho, a igreja nada tem a dizer, ou seja, nada a dizer que não possa ser dito por outro instrumento humano. Sem o evangelho, você pode tirar a placa igreja e colocar a placa ONG. Você pode tirar a placa igreja e pôr a placa clube social espiritual. Sem o evangelho, nós não temos nada a oferecer para o mundo do que qualquer outra religião ou qualquer outra organização não governamental, organização social de caridade tem a oferecer. O evangelho é a mensagem singular da nossa fé. E ela é necessária, não só quando a gente entra na fé, mas para a gente crescer na fé, para perseverar na fé. Nós precisamos nos saturar do evangelho. Agora, enquanto é difícil nós falarmos o que é o evangelho em 60 segundos, como é fácil apontarmos para tantas distorções que tem hoje em dia sobre o que é o evangelho. Para todo lado que você olha, tem distorções do que é o evangelho. Hoje nós temos o evangelho da prosperidade. Creia em Jesus Cristo e a sua família vai prosperar, nada de mal vai acontecer para você, você vai enriquecer. Nós temos o evangelho da prosperidade light. Você quer uma família saudável? Uma família de acordo com os propósitos de Deus? Aceita Jesus. E Jesus acaba se tornando só um meio para as ambições humanas. E muitas vezes nós comunicamos o evangelho de uma forma parcial. Nós tiramos pontos importantes na comunicação do evangelho. Por exemplo, nós falamos, Deus te ama. Isso é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que se você só comunica isso, Deus te ama, você não comunicou o evangelho em sua força. Ou, siga Jesus e tudo vai ir bem na sua vida. É só seguir Jesus. Você se esforça e segue Jesus e tudo dá certo. Isso é o velho legalismo. Salvação pelas obras. Ou, Deus tem um plano para a sua vida. Tem. Né? Dependendo de como você olha, pode ser um plano para você ir para o inferno ou para o céu. Mas essa não é a questão. Deus tem que plano para a sua vida? É um plano que vai se cumprir ou é um plano que depende de mim? Agora, se eu tenho um plano para a minha vida, Deus tem o mesmo plano ou não? Onde está Jesus em tudo isso? Agora, nós podemos falar, você precisa viver corretamente ou você vai para o inferno. Isso não é o evangelho. E muitos lugares vão falar, se você não se esforçar, não fizer a sua parte, você não vai para o céu. Jesus faz a parte dele e você faz a sua parte, 50-50, você vai para o céu. E basicamente a gente está falando, a salvação é pela graça, mas não tanto. Tem a sua parte aqui, as suas obras, o seu mérito. É muito fácil distorcer o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é o evangelho? Também a gente vai falar que o evangelho de Jesus Cristo é literalmente boas novas. Evangelho, como vocês sabem, significa isso, uma boa notícia, boas novas. Como notícia, como novas, o evangelho contém afirmações de fatos e de verdades resultantes desses fatos. Como boas novas, o evangelho oferece a esperança baseada nas promessas de Deus e nos fatos e verdades históricas que confirmam essas promessas. O evangelho não é sobre o que você faz. Você não vive o evangelho.
Quem viveu o Evangelho e quem é o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é sobre o que Cristo fez em prol de nós, pecadores. Por isso que é boa notícia. Porque se o Evangelho é o que você vive, meu irmão, isso é uma má notícia. Olha para a sua vida, seja sincero. Mas quando o Evangelho é sobre o que Cristo fez, isso é uma boa notícia. A gente pode confiar no que Ele fez. É essa a mensagem que nos salva. Então o que é o Evangelho? Mark Dever, ele resume em 4 termos fáceis para nós lembrarmos. Deus, homem, Cristo, resposta. Com esses 4 termos você consegue comunicar de forma breve a mensagem essencial do Evangelho. É lógico que a mensagem profunda do Evangelho nós vamos gastar uma eternidade inteira conhecendo na eternidade, junto com Cristo. Mas a mensagem simples do Evangelho nós podemos comunicar. E começa com Deus. A mensagem cristã começa com Deus. Deus Ele é o santo e soberano Criador de toda a terra e de todos os homens. E como Criador benevolente, que deu aos homens água para beber, comida para comer, o sol, a lua e todas as outras bênçãos. Ele te deu, por exemplo, sabor. Daquela picanha gostosa, daquele peixe saboroso, daquela fruta refrescante. Ele coloca bênçãos e bênçãos sobre sua criação. E Ele, como Criador, oferece direcionamento, lei, mandamento sobre o que a sua criação pode ou não fazer. Ele coloca fim ao mar. Ele coloca lei para as estrelas. Ele fala como os animais devem ser e como devem se reproduzir. E colocou mandamentos para os seres humanos. Adão e Eva, o primeiro casal, foram chamados a cultivar o jardim, a expressar a beleza de Deus por toda a terra. A beleza do reino de Deus. E foi-lhe dado um mandamento que eles não poderiam fazer. Eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, esse homem que foi criado à imagem de Deus, para refletir a Deus, para mostrar como Deus era e mostrar aquilo que Deus faz, que deveria espelhar a Deus na terra, esse homem, conforme eu disse ontem, escolheu ouvir a serpente e a mentira da serpente. E já sendo a imagem de Deus, eles quiseram ser mais. Eles quiseram ser igual a Deus, como se isso fosse sequer possível. Eles não queriam estar debaixo de Deus, mas queriam eles mesmos definir o que é bom e o que é mal. E o homem assim cai. Não só Adão e Eva, mas neles todos nós caímos. E se você quer uma prova, olha para o seu pecado, que você cometeu hoje. Não, mas eu não cometi pecado hoje. Eu garanto que você cometeu. Não, mas eu não matei, não roubei, não menti. Então vamos lá, vamos pegar a lei do Senhor. O primeiro e maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, seu entendimento, sua alma, sua mente, seu coração. Você, algum segundo hoje, amou o seu Deus assim? Esse é o maior mandamento. Você acabou de quebrar o maior mandamento da lei. Alguém aqui já amou o Senhor Deus assim? Com absolutamente tudo. Sem segurar nada. Ou você conseguiu já amar a vida inteira Ele assim? Se nem um segundo nós conseguimos. Não, vamos pegar algo mais fácil. Vamos pegar o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o próximo como a ti mesmo? Se importa com o bem-estar da vida dele como você se importa com o seu? Se importa com a honra dele como você se importa com a sua? Vamos pensar numa coisa. Qual foi a última vez que você fez aquela fofoca santa? Chamado pedido de oração. Você não estava se importando com a honra do irmão. A última vez que você xingou alguém no trânsito. A gente pode continuar, mas nós vemos que nós, homens, somos caídos. Nós somos pecadores. Nós violamos a lei de Deus. Desse bom Deus que nos deu mandamentos que eram para nos guardar do mal. E nós corremos em direção ao mal. E depois ainda falamos, Deus, a nossa lei é melhor que a sua. A gente vai ficar com isso daqui. E Deus seria extremamente justo se naquele momento que Adão e Eva tivessem comido o fruto, tivesse erradicado eles.
E ele seria extremamente bondoso se nesse momento ele erradicasse a humanidade inteira. Deus não seria nem um pouco menos bom. Deus não seria um pouco mais justo, nem menos justo, se ele não tivesse eliminado toda a humanidade. A bondade, a justiça, a santidade de Deus não é você que define. O amor de Deus não é você que define. Só que esse Deus, tão bondoso, tão amoroso e tão justo, ele tem um plano eterno. Porque Deus, como sendo justo, ele não podia simplesmente falar, não tem problema não. Né, o Papai dos céus, né, o Papai Noel nos céus, né? Tem problema não, tudo bem, não tem problema você desonrar minha glória não vale nada, desonrar o meu nome não vale nada. Se Deus é bom, ele não pode simplesmente falar, não tem problema ter mal no universo. Pode continuar destruindo o universo, não tem problema. Se Deus é bom e justo, ele precisa fazer algo. Só que sendo amoroso, Deus faz o que jamais seria pensado. Ele envia o próprio Filho dele. O Filho amado do Pai, que vivia eternamente com o Pai. Nesse Deus santo e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho vem voluntariamente. Esse Filho, totalmente Deus, assume a nossa humanidade sem perder a sua divindade, sendo totalmente Deus e totalmente homem. E ele vem, encarna e nasce numa humilde manjedoura e vive uma vida perfeita. Ele vive a vida que obedece e alegra a Deus como eu e você jamais poderíamos fazer. Ele é aquele que o Pai fala, esse é o meu filho em quem tem meu prazer. E esse filho que Deus ama, esse Deus Pai, sacrifica esse filho na cruz por você. Para que você pudesse receber a vida dele, enquanto ele recebeu a sua morte. Porque lá na cruz, o nosso pecado foi colocado sobre ele, e a justiça perfeita dele foi colocada sobre nós, quando nós cremos. Naquela cruz, a ira que nós merecíamos, os infernos e infernos que nós merecíamos, foi tudo colocado sobre o Filho, que sendo perfeitamente homem, pode se correlacionar conosco e ser nosso representante, e sendo perfeitamente Deus, pode ser suficientemente digno para carregar os infernos de infernos do cálice da ira de Deus que todos nós merecíamos. Só Ele era digno de ter essa posição. Só Ele poderia nos salvar e salvar todos nós. Só que Ele é a própria vida. A morte não o pode conter. E Ele, ao terceiro dia, no poder do Espírito Pai, Ele mesmo ressurge da morte. Ele sobe vitorioso sobre a morte, mostrando, eu satisfiz a minha obra. Eu cumpri aquilo que eu vim fazer. E o Pai fala, esse é meu filho vindicado. Ele não era um maldito que morreu na cruz por causa do pecado dele. Ele era o meu filho que morreu na cruz e se tornou maldito por causa de vocês. E ele ressuscita, sobe aos céus e um dia voltará para julgar vivos e mortos, dos quais vocês se incluem aqui que estão me ouvindo. Só que se eu parar aqui, eu apresentei o Evangelho para você, mas falta algo. O Evangelho não é uma notícia que você pode ouvir e virar a página. O Evangelho não é a notícia que você vai para cima no celular e passa as notícias no Facebook. O Evangelho é uma notícia de vida e morte que exige uma resposta de você. Uma resposta de arrependimento e fé. Uma resposta que nós vamos conversar mais no próximo tema, de deixar o pecado e voltar-se para Deus, em confiança que aquilo que Cristo Jesus fez na cruz pode redimir e salvar a sua vida. Eu sei que a maioria de vocês vem de igrejas, só que eu não quero supor que todos vocês já creram nisso. Se você está aqui hoje e é a primeira vez que você ouve o Evangelho sendo explicado, se você em seu coração se arrepender e crer, hoje é o dia da salvação para você. Hoje é o dia da salvação. E Deus fez tudo isso pelo seu grande amor e misericórdia.
Efésios 2, 4, 9 vai falar o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós precisamos recuperar o evangelho da salvação, que é a salvação somente por meio de Cristo. Sabe quanto você contribui para Deus te aceitar? 0. Sabe quanto a sua oração e a sua leitura bíblica e sua ida no culto vai garantir que você vai entrar no céu? 0. É só o mérito de Cristo. Nenhum mérito seu. Pois quando você fala, eu vou ao céu porque eu fiz isso, isso e isso, você fala, Cristo não é suficiente. Nós precisamos recuperar o evangelho somente pela graça, de que nada de bom há no ser humano e que qualquer coisa que envolve na salvação vem primeiramente de Deus pela graça. Não há nada que nós fazemos que nós merecemos. Não há nada em nós que merece a salvação. Não há nada que no ser humano que Deus pudesse olhar e dissesse, vale a pena salvar esse ser humano caído. É graça. É imerecido. É um favor imerecido para mim e para você. E é somente por meio da fé. E não fé mais um pouquinho de obras. Não fé mais jejum e oração e leitura bíblica. Não fé mais confissão com o padre ou com o pastor. A fé somente. Todas essas coisas podem envolver na vida cristã, e você deve, obviamente, andar em confissão, oração, leitura bíblica, mas isso não é aquilo que traz a sua salvação, é resultado de você ter sido salvo somente por Cristo, somente através da graça, somente por meio da fé. Se até hoje você via a sua salvação como dependente de você, você não entendeu o que é o Evangelho. E você precisa entender porque esse Evangelho transforma. O evangelho das obras diz, faz você na sua força. E esse evangelho condena. O evangelho da graça diz, você é fraco, mas Cristo é forte. A lei fala, como Lutero diz, a lei fala voe, mas não dá asas. O evangelho dá asas e fala voe. Nós precisamos ter esse evangelho bem firme em nosso coração, irmãos. E nós precisamos nos saturar dele. Nos saturar desse evangelho. Nos encher dele. E precisamos rejeitar os falsos evangelhos. Nós precisamos primeiro nos saturar do verdadeiro evangelho. Meu amado, sem o evangelho você tem uma igreja falsa. Se o evangelho não é comunicado, mesmo quando você perguntar, a pessoa vai falar, nós falamos. Mas se você passa um mês e não ouviu o evangelho naquela igreja, não vá naquela igreja. Se eles amam a Cristo, o evangelho tem que estar lá. Uma igreja com pouco evangelho é uma igreja doente. Uma igreja com muito evangelho é uma igreja transformada e saudável. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós precisamos nos encher desse evangelho. Nós precisamos nos saturar dele. Tabit vai falar novamente que o evangelho distingue a igreja do mundo. O evangelho distingue quem é o povo de Deus e quem é o mundo. Ele define a nossa mensagem, a nossa missão na igreja, e ele protege o povo de Deus contra os dardos inflamados do maligno e dos falsos encantos do pecado. O evangelho nos protege contra a falsidade, contra o pecado. O evangelho é absolutamente vital para uma igreja cristã e um cristão saudável, vibrante, alegre, perseverante e esperançoso. O evangelho é tão essencial à vida cristã que precisamos saturar-nos com ele para sermos membros de igrejas saudáveis. Saturar, meu irmão. Você precisa do evangelho todo dia. Você precisa estar se relembrando da gloriosa bênção que Cristo fez na cruz, pagando o seu pecado todo dia. Porque eu vou te falar, não há força no seu braço para a santificação. Muitas vezes nós queremos nos santificar na força do nosso braço. Não, eu preciso ler a palavra todo dia. Eu preciso, na minha força eu vou conseguir isso. E você cai e cai e cai. O que você precisa é olhar todo dia para o Evangelho. E quando você vê o incrível amor de Deus sendo derramado em Cristo Jesus, através do Espírito em seu coração, como alguém que está olhando para a cruz pode olhar para a pornografia?
O problema é que a gente olha para a devassidão é porque nossos olhos não estão mais na cruz. Nós precisamos saturar disso. E você primeiro precisa conhecer o Evangelho. Eu espero que você ouça o Evangelho pregado todo domingo na sua igreja. Eu espero que você cante o Evangelho todo domingo na sua igreja. Você precisa saber o que é o Evangelho. É igual falar que um marceneiro não sabe o que é madeira. Um médico que não sabe curar pessoas. É um evangélico que não sabe o Evangelho. Nós precisamos conhecer o Evangelho e precisamos também ouvir o Evangelho. Ouça o Evangelho sendo falado no culto. Ouça o Evangelho sendo falado pelo seu irmão. Mas, amados, tem dias que nós estamos tão fracos que a gente precisa que um irmão chegue e fale: meu irmão, me lembra do que Cristo fez por mim? Porque eu estou como se estivesse em trevas. Brilha a luz do Evangelho de novo, fala comigo. E nós precisamos pregar a si mesmo o Evangelho. É um termo cunhado por Lloyd Jones no livro Depressão Espiritual. Nós precisamos parar de ouvir a nossa alma e pregar para a nossa alma. Igual Davi: ó, por que estás abatida dentro de mim? Eu ainda louvarei o Senhor. Quando a sua alma, a sua carne vem falar: esse pecado vai trazer satisfação para você, pregue para si mesmo: Cristo na cruz é a minha satisfação, eu não preciso de mais nada. Pregue o Evangelho para si mesmo, converse sobre o Evangelho, fale o Evangelho aos outros, fale o Evangelho para não convertidos. Nós precisamos estar saturados do Evangelho. Ray Orton vai falar no livreto Evangelho, aliás, essa série publicada pela Vida Nova é fantástica, sobre 9 marcas. Vai falar o seguinte: a doutrina do Evangelho cria uma cultura do Evangelho. A doutrina da graça cria uma cultura da graça. Quando a doutrina é clara e a cultura é bela, a igreja será poderosa. Todavia não há atalhos para chegar aí. Sem a doutrina, a cultura será fraca. Sem a cultura, a doutrina permanecerá sem sentido. Nós precisamos de uma cultura do Evangelho. Não só uma programação do Evangelho. O Evangelho tem que ser uma cultura entre nós. Muitas vezes quando a gente vai aconselhar ou animar um irmão, a gente começa: não, meu irmão, você não é tão ruim assim. O problema não é tão ruim assim. E nós queremos engrandecer o nosso irmão. Meu amado, isso não funciona. Engrandeça Cristo diante do seu irmão. E você vai ver o poder do Evangelho. Quando nós temos uma cultura do Evangelho, nós temos uma cultura da graça, onde as pessoas se sentem confortáveis de abrir o seu pecado um com o outro e confessar. E pedir: meu irmão, me ajuda a vencer esse pecado. É a cultura do legalismo, que as pessoas ficam com medo de falar dos seus problemas, porque o irmão vai pensar mal de mim. Meu irmão, eu vou pensar mal de você porque você é um pecador. Eu já sei disso. Se você está numa igreja, isso não é novidade. Você é um pecador e você peca. E se a Bíblia fala a verdade sobre você, você é muito mais pecador do que você imagina. Então confesse, então se achegue, então busque ajuda. E nós precisamos rejeitar os falsos evangelhos também. E aqui é interessante que a palavra de Deus coloca essa responsabilidade tanto sobre os pastores como sobre as igrejas. Em Atos 20, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e fala: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Pastores que estão aqui, ou quem tem o desejo de ser pastor, seu chamado é vigiar. Como o pastor fiel que fica vigiando para ver se nenhum lobo entra no rebanho. E Paulo estava certo que, assim que ele saísse, no meio daquela igreja, ia surgir homens perversos dentro e de fora. A gente precisa vigiar, meus amados. E para vocês, membros, Paulo também fala. Para as igrejas na região da Galácia, Paulo fala o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
Ele fala para todas as igrejas na região do estado de Roraima. Se alguém vir pregar o evangelho para você, que é diferente do evangelho passado por Cristo e pelos apóstolos, que seja maldito. Anátema. Ah não, mas o cara vai pegar, aqui está o meu cartão apóstolo. Anátema. Não, aqui está meu cartão anjo. Anátema. Se qualquer pessoa traz qualquer outro evangelho, que seja anátema. E vocês são responsáveis por isso. Vocês, membros de igreja, são responsáveis por manter o púlpito pregando o evangelho. Você tem que conhecer o evangelho tão bem que quando você ouvir uma nota desafinada no púlpito, você fala, isso aqui está estranho. Daí a nota desafinada começa a virar outra música. Daí você fala, isso aqui está estranho demais, isso aqui não é o evangelho. Isso aqui não é a mensagem de Jesus. Está na hora de puxar o freio de mão aqui. E quando nós entendemos o evangelho, nós vamos entender a conversão, meus amados. Quando nós entendemos o evangelho verdadeiro, aquilo que Deus realmente faz, nós vamos ter uma visão correta da conversão. E quantas igrejas morreram ou definharam porque eles não entendiam o que era conversão. Quantas e quantas pessoas levantaram a mão, aceitaram Jesus, foram para frente e 2 meses depois estavam no mundo. Uma igreja saudável é uma igreja genuinamente convertida. E Paulo fala sobre os irmãos da cidade de Tessalônica. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Então, Paulo, qual foi? Qual foi a repercussão de você pregar o evangelho para aqueles irmãos na cidade de Tessalônica? E como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Era uma igreja genuinamente convertida que abandonou os ídolos, parou de servir aos ídolos e agora serve a Deus. Houve uma mudança real na vida daquela pessoa. E isso é importante, nós precisamos entender o que a conversão é, o que ela não é. O que não é conversão? Conversão não é repita essa oração. Repetir uma oração pode fazer parte da conversão. Não há problema nenhum em a pessoa repetir uma oração, mas se a confiança dela está no fato de ela ter repetido uma oração, ela não entendeu. Se você não fala, essa oração é só um meio para expressar o que está no seu coração, mas se o seu coração estiver só repetindo da boca para fora, não vale de nada. Então repetir a oração fica sem valor. Não é também levante a mão para aceitar Jesus. Aliás, 2000 anos de igreja, ninguém nunca fez isso em 2000 anos de igreja, mas hoje em dia, no nosso meio, parece que a única forma das pessoas aceitarem Jesus é levantando a mão. O Espírito Santo passa aqui. Meus amados, a pessoa pode levantar a mão para receber Jesus, mas isso não é conversão. Pode ser um sinal que ela se manifesta, mas isso necessariamente não é conversão. Também não é concorde com essa mensagem. A pessoa que fala, não, eu acredito em Jesus, não necessariamente é convertida. A pessoa que fala, não, eu concordo com tudo isso que você falou, mas vive como mundo, não é convertida. E também não é torne-se membro dessa igreja. Tornar-se um membro de uma igreja não é um carimbo certo para o céu. Uma boa igreja vai te ajudar a discernir a sua conversão, mas você pode enganar todo mundo e ser um joio no meio do trigo. Então, o que é conversão? O que é conversão, se não são essas coisas? Bom, como o termo já fala, converter envolve mudança. É você se converter de algo para algo, de um caminho para o outro. Converter envolve uma mudança, obviamente, de sentido. E como nós vimos no texto de Tessalônica, o sentido é um tanto óbvio. É nos convertermos da idolatria do pecado e nos convertermos para Deus. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso nos arrependendo e crendo. Veja o que Jesus, na mensagem que ele traz, assim, depois de ser batizado e passar pela tentação no deserto, Marcos resume o evangelho de Jesus, o ministério de pregação de Jesus nisso daqui.
Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Jesus estava proclamando o evangelho. O que ele estava falando? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus fala o evangelho e demanda resposta. Arrependam-se e creiam. E essa é a resposta que nós devemos exigir. Você fala o evangelho e depois fala: arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo Jesus. Volte suas costas para o pecado e confie no Salvador. Você pode, quando está fazendo isso, levantar a mão, repetir uma oração, vir até a frente. Mas se no seu coração você não se arrependeu do pecado e da sua rebeldia contra Deus e se voltou confiando para Jesus Cristo como seu único Salvador, que te salva somente pela graça, somente através da fé, você não se converteu. Você pode estar há anos na igreja, não me importa. Se você não fez isso, você não se converteu. A conversão, meus amados, então, é isso. É nós nos voltarmos do pecado em arrependimento para Cristo em fé. Nós tiramos nossa confiança no pecado, em nós mesmos, na nossa própria força. Nós rejeitamos essas coisas, nos arrependemos disso e nos voltamos para Cristo, confiando nele, não em nós. Nós deixamos a servidão do pecado pela obra do Espírito Santo e passamos a servir agora a Deus e a justiça. Mark Dever vai falar o seguinte: a verdadeira conversão pode não envolver uma experiência emocionalmente intensa. Contudo, ela se evidenciará em seus frutos. Tem pessoas que se convertem aos prantos. E tem pessoas que não derramam uma lágrima. E o Espírito Santo agiu nas duas vidas. Nós, Brasil, tão emotivo, nós achamos que uma experiência espiritual tem que necessariamente envolver emoções. E que se você não se emocionou, então Deus não estava presente. Então Deus não estava com poder. A conversão se evidencia em frutos. E eu cansei de ver, quando eu estava em igreja neopentecostais, pessoas se emocionando, chorando e nada de frutos. Fruto de arrependimento e de confiança em Jesus. Os convertidos, Dever fala, dão evidência de mudança, despojando-se do velho e revestindo-se do novo. Os membros se mostram interessados em guerrear contra o seu pecado, mesmo quando continuam a tropeçar. Demonstram um novo interesse em desfrutar da comunhão dos cristãos e talvez novos motivos em gastar tempo com os não cristãos. Nas provações e desafios estão começando a reagir de maneira diferente de como faziam quando não eram cristãos. Pense o seguinte: o novo convertido é igual um bebezinho aprendendo a andar. Ele vai cair várias vezes. Mas ele, suprido pela força que Deus dá, vai andar. É isso que é a conversão. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que Deus traz a conversão. Deus, pelo poder do Espírito Santo, age dando nova vida para mortos. Meus amados, a salvação é totalmente pela graça. Tudo que há em nós antes vem da graça de Deus. Rapidamente, se você ler 1 Tessalonicenses 1:8-9, você vai ver que eles se converteram, certo? Eles se voltaram das trevas para a luz. Eles se voltaram dos ídolos para o Deus vivo. Daí você fala: aham, é a pessoa que se converte. Mas daí você vai ler outro texto e você vê Jeremias diante do exílio, diante do pecado maior do povo de Deus, ele clama ao Senhor: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. O Senhor nos converte e nós vamos ser convertidos. Então esse texto parece falar que é Deus que converte. E há outros textos que falam. Nós vemos que Deus concede arrependimento, Atos 11:18. Também aos gentios foi dado por Deus, foi concedido arrependimento para a vida. Nós vemos que a fé é um dom de Deus que é concedida. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? Isto a fé, isto a graça, isto a salvação, é tudo dom de Deus. Porque vos foi concedida a graça de crerdes nele, Paulo fala em Filipenses 1:29. Foi concedido a vocês. Deus concede fé.
Deus concede arrependimento, mas Deus não se arrepende, Deus não crê. Nós exercemos isso. Deus nos converte, mas nós executamos a conversão. Ele nos capacita, nos dá uma nova vida, e como aquele bebê que nasce, nós choramos em fé. Nós respiramos com um novo coração. Você pode ver em vários lugares que a palavra ensina isso. Se você for em 1 Coríntios 1, 22 a 25, Paulo vai falar que os gentios consideram, os gregos consideram a cruz loucura e os judeus fraqueza. Mas para aqueles que Deus chamou, quem Deus chama, algo muda. A cruz agora é poder e sabedoria. Você vai ver em Ezequiel 26, 27, que o vale de ossos secos, se citar no 27, e nós obedecemos a Deus, é resultado de Deus nos dar um novo coração. Você vai ver em Efésios 2, de 1 a 10, que nós respondemos sim em arrependimento e fé, mas nós estamos mortos nesses pecados, e Deus vem e dá vida aos ímpios, aos mortos. E por que isso é importante? Por que nós precisamos entender a conversão? Porque se nós não entendemos o que é conversão, nós vamos evangelizar de forma incorreta, nós vamos entender membresia de forma incorreta, nós vamos entender santificação de forma incorreta, e nós vamos encher nossa igreja de falsos crentes. Por quê? Vamos lá. Se a conversão é entendida incorretamente, se você pensa que a pessoa, existe algum bem nela para se converter, que a conversão não é uma obra sobrenatural de Deus, então você vai começar a deturpar o evangelho para convencer a pessoa. E o que começou antes como, se você realmente está arrependido e você crê em Cristo Jesus, levante sua mão, vem até aqui que nós vamos conversar com você depois, se tornou, eu estou vendo, tem um com a mão levantada, amém, glória a Deus, tem mais um aí por aí, aleluia, mais um, quem ainda mais? Manipulação emocional. Quando nós achamos que nós podemos causar a conversão, nós vamos cair em manipulação. Quando nós achamos que a conversão é somente uma mudança de mente, então nós achamos que é só argumentar. Só você convencer a pessoa com argumentos mais fortes. E daí nós achamos que a apologética é evangelismo. E não é. É uma ferramenta do evangelismo, mas não é evangelismo. Ou seja, quando nós cremos que nós temos que fielmente pregar o Evangelho e que Deus, pelo poder do Evangelho, no poder do Espírito, dá nova vida para pessoas mortas em delitos e em pecados. Então aquela pessoa que você fala só Jesus, é realmente só Jesus. Aquela pessoa que você pensa nunca vai se converter, daí o Evangelho é poder. Porque se você pensa, aquela tem mais probabilidade de se converter, você não entendeu o estado do ser humano. A probabilidade de qualquer ser humano se converter é zero. Zero. Não há nada no homem caído que possa fazer ele desejar a Deus. Leia Romanos 1, 2 e 3. O homem não deseja o bem. E mesmo que o homem deseje algum tipo de Deus, é um ídolo para satisfazer suas próprias necessidades. Deus precisa converter. E não só isso. Quando nós entendemos conversão errada e começamos a deturpar o evangelho para trazer as pessoas, nós começamos a ter que oferecer aquela mesma coisa deturpada a toda hora. Aquilo que você oferece é aquilo que as pessoas vão vir consumir. E se você oferece uma mensagem errada, de prosperidade, de vida fácil, de vida familiar, profissional e tudo bem sucedido, e não o evangelho de Jesus Cristo, que depois de salvar pela graça diz, tome sua cruz, você vai atrair pessoas que querem vida fácil, não querem a cruz. Nós precisamos evangelizar corretamente. E nós precisamos também entender a membresia. Se conversão não é importante para você, então membresia não faz sentido. Membresia é falar quem está dentro, quem está fora, parece julgar. Se conversão não é importante, se Deus não distingue quem é seu e quem é do mundo, dando um novo coração, então membresia não vai fazer sentido. E daí pessoas vão entrar, pessoas que vão fazer pouco caso de santidade. Se as pessoas não entendem que a conversão é uma transformação radical na vida de uma pessoa, onde, embora ela peque, ela deseja santidade e busca crescer na fé,
Daí você pode conversar sobre santificação com a pessoa. Quando você conversa sobre santificação com um descrente, isso não interessa a ele. Mas quando você conversa sobre o evangelho e santificação com um crente, mesmo que ele esteja endurecido, o coração dele vai amolecer. Uma igreja que não entende a conversão é uma igreja onde o pecado vai ser tolerado. Uma igreja onde o pecado é tolerado é uma igreja que vai se encher de falsos crentes. Uma igreja que vai se encher de bode. E pastores que estão aqui, pastorear bode é impossível. Bodes não são pastoreados com comida de ovelha. Bodes não seguem a voz do Supremo Pastor. Bodes querem entretenimento. Ovelhas querem comida da palavra. Bodes querem atividades religiosas para sossegar sua consciência pesada. Ovelhas querem o evangelho da promessa de Deus. Agora, quando eu falo sobre a importância da conversão, não ouço incorretamente eu falando que uma igreja que entende conversão não tem mais pecado. Igreja sem pecado, só quando Jesus voltar. Qual que é a diferença de uma igreja, então, que entende conversão? Que entende a luta contra o pecado? A diferença é essa, luta contra o pecado. Uma igreja que não entende conversão é uma igreja que faz as pazes com o pecado. Uma igreja que entende a conversão é uma igreja que, embora peque, está em guerra contra o pecado. Uma igreja que busca a santificação. E quando nós entendemos então o evangelho, quando nós entendemos então conversão, então nós vamos entender o próximo item, evangelismo. Uma igreja saudável, que entende o evangelho corretamente, que entende a conversão corretamente, vai evangelizar corretamente. As nossas igrejas saudáveis são igrejas zelosas no evangelismo. Igrejas que amam o perdido. Max Stiles, no livro Evangelização, dessa série 9 Marcas, fala o seguinte: a evangelização não bíblica é um método de suicídio assistido da igreja. O que é suicídio assistido? É quando a pessoa fala, não, eu quero morrer. E ela vai lá e desliga a maquininha. Isso é suicídio assistido. O que ele está falando é o seguinte: quando a igreja evangeliza de uma forma não bíblica, ela está causando o próprio suicídio. Ela está causando a própria morte. Ela está se suicidando. Ela lentamente está se matando. Por quê? O que acontece quando uma igreja evangeliza da forma errada? Bom, quando uma igreja evangeliza de forma errada, o foco da pregação e do ensino passa a viver apenas de acordo com a moral e não levar uma vida centrada no evangelho. As pessoas vão querer ser boas, arrumadinhas, e não pessoas arrependidas e lutando contra o pecado por causa do evangelho. Daí, quando você começa a falar isso, não cristãos são induzidos a pensar que se encontram bem em seu estado de perdição. Quando você evangeliza de forma errada e não fala o evangelho plenamente, o incrédulo que está visitando, ou já membro da sua igreja, infelizmente, vai falar, então está tudo bem. Eu estou assim, eu não mato, não roubo. Daí, vai piorar. Os cristãos vão pensar que aqueles não cristãos são crentes, pelo fato deles terem se comprometido de uma forma superficial. Daí o jovenzinho não sabe pensar, mas todo mundo na igreja faz isso, por que eu não posso fazer? E isso vai matar a igreja. Quando a gente entende a evangelização de forma errada, a igreja batiza pessoas que não são crentes. Nós testemunhamos, essa pessoa é crente, ela não é. A igreja permite que não cristãos sejam membros. E mais tarde, esses não cristãos vão se tornar líderes de igreja. E a igreja vai se transformar numa subcultura do nominalismo. Que é o que aconteceu nos Estados Unidos. As pessoas foram recebendo todo mundo. Levantou a mão, vem cá. Já vamos envolver você aqui na igreja para você fazer algo. Já cuida disso daqui, cuida do grupo pequeno, cuida do louvor. E daqui a pouco você tem um ímpio liderando o louvor da igreja. Você tem um ímpio liderando um grupo pequeno. E os escândalos vêm, com certeza vêm. Mark Dever, uma vez eu estava conversando lá no estágio que eu fiz, e a pergunta foi mais ou menos, por onde que vêm as heresias? Ele deu uma resposta que me surpreendeu.
assim, as heresias vêm pelo evangelismo. Como assim? No ímpeto de queremos trazer mais e mais pessoas, nós acomodamos e moldamos o evangelho. E daí que as pessoas começam a negar o inferno. É daí que as pessoas começam a negar essa questão de Cristo morrer na cruz, pagar a ira de Deus. E daí que as heresias começam a vir. A gente tem que tomar cuidado, meus amados. Porque quando a gente quer oferecer as pessoas só para vir para a igreja, só para ser mais número, quando a gente quer número e não almas salvas, a gente começa a deturpar a palavra, a deturpar a mensagem. E as heresias começam a amontoar. Então, o que é não evangelizar? O que é não evangelizar? Qual que é o problema da igreja que não evangeliza? Ela não ora e ela não intercede por isso. Qual foi a última vez que, como igreja, vocês oraram por almas perdidas? Qual foi a última vez que na sua devocional você orou por almas perdidas? A igreja também não fala nada, ela não comunica. Ela pensa que ela não precisa falar o evangelho, né? Prega o evangelho se precisa usar palavras. Duvido que você fale isso sem palavras. O evangelho é uma boa notícia, mensagem a ser falada e testemunhada com a nossa vida. Quando a gente pensa que é só realizar obras de misericórdia, só darmos sopão, só ajudarmos o venezuelano sem falar nada, e que isso já é o evangelho. Isso não é evangelho. E a igreja não evangeliza quando ela pensa assim, o trabalho de evangelizar é do pastor, ou do missionário, ou do evangelista, ou qualquer outro cargo que você queira criar. Isso é um erro. Nós somos todos chamados a amar o próximo. E que ódio há maior do que deixar ele para o inferno sem ouvir a boa nova. Nós não evangelizamos quando damos uma mensagem completa, um evangelho parcial. Quando nós falamos só Deus te ama, conforme eu expus, ou Deus tem um plano para a sua vida. Coisas que podem incluir na mensagem do evangelho, mas que só isso é parcial. O seu testemunho pessoal não é o evangelho. Como eu disse, o evangelho é o que Cristo fez. O seu testemunho pode testificar daquilo que Cristo fez. Mas o que acontece muitas vezes é o seguinte: minha vida estava um horror, eu me converti, fui para a igreja, agora estou uma maravilha. Vem você também para a igreja. Jesus, cruz, onde está? O seu evangelho, o seu testemunho pode apontar para o evangelho, mas se ele não aponta, então ele não está sendo útil. Apologética não é o evangelho. Você defender a fé cristã, buscar argumentos para contra-argumentar, isso muitas vezes acaba mais demonstrando arrogância do que humildade. A apologética é uma ferramenta para você quebrar as barreiras para levar a mensagem do evangelho. Mas em si mesmo não é evangelho. Nós devemos lembrar que também o evangelho não é manipular ou impor. Nós temos que tomar cuidado de sermos guiados por resultados. E como no meio batista essa pressão? Quantos você batizou esse mês? Quantos batizaram esse ano? E por um lado, a resposta pode ser nenhum, porque nós somos preguiçosos e não evangelizamos. E precisamos confessar nosso pecado. Só que por outro lado, a resposta verdadeira pode ser: nós evangelizamos metade da cidade, mas o Senhor não converteu ninguém. Ninguém veio à fé. Isaías foi chamado, nós todo mundo falamos, né? Envia-me, Senhor. E Deus envia Isaías para ter o ministério mais infrutífero da Bíblia. Vai e prega para que ninguém ouça, ele fala. Que ministério, que chamado. Ninguém quer esse chamado, né? A gente quer chamar e pregar as nações e todo mundo vier. Isaías foi chamado para pregar e todo mundo ser surdo. Quando a gente é guiado por resultado, nós não confiamos no evangelho. Nós vamos tentar resultados, vamos manipular o evangelho. Mas quando nós confiamos no poder do evangelho, então não são números que nos guiam, mas o evangelho que nos guia. O que então é uma evangelização bíblica e saudável? Mestre Stein vai resumir rapidamente que evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. De forma mais simples. É o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Existe um objetivo da pessoa persuadir, da pessoa se converter. O evangelizar não é falar: Jesus fez isso, mas tanto faz. O evangelho é você falar: Cristo fez isso, e você precisa se arrepender e crer. Existe o desejo sincero e amável de falar: vem para Cristo, recebe o Salvador, abre o seu coração.
sabendo que Deus irá realizar. Ou seja, nós precisamos comunicar o Evangelho conforme nós vimos na marca anterior. Nós precisamos falar de Deus, nós precisamos falar do homem, e nós precisamos falar de Cristo. E nós precisamos exigir a resposta certa, de arrependimento e fé. E seja mais sincero. Vale, a salvação é pela graça, você não vai precisar fazer nada para ser salvo. Mas Cristo fala para você tomar sua cruz. É custosa. Ser um crente nesse mundo é difícil. Mas vale a pena. E é urgente, porque você não sabe o dia de amanhã. Não sabe o dia de amanhã. Então, alguns cuidados conforme nós pensamos sobre isso. Rapidamente. Cuidado com programas de evangelização. Programas de evangelismo. Onde a igreja sai semanalmente para evangelizar. Não tem problema nenhum isso. O problema é que o crente começa a pensar: eu não preciso falar do evangelho para o meu pai, para o meu irmão, para o meu familiar, para o meu parente, para o meu colega de trabalho. Eu já estou fazendo isso lá, na praça, com pessoas que eu não conheço, é mais fácil. E nisso a gente, em vez de entender que o amor nos deve impulsionar a evangelizar, a gente acaba nos desculpando no programa. Nós devemos criar uma cultura de evangelização. Uma cultura onde nós entendemos que evangelizar é parte normal da vida cristã. Evangelizar não é para super crente. Evangelizar é para todo discípulo de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos também entender que parte da evangelização é uma evangelização comunitária. Nós pensamos em evangelização de uma forma muito simplista. Eu, meu folhetim e a pessoa. Só que muitas vezes nós temos uma arma enorme de evangelização que chama o testemunho de uma igreja saudável. E nós não nos realizamos disso. O que Jesus disse? Saberão que sois meus discípulos quando amados uns aos outros. O nosso amor pelo nosso irmão é um testemunho para o mundo de Cristo. Então, se você tem dificuldade às vezes de evangelizar, chama o seu colega de trabalho para ir na sua casa jantar e chama alguém mais experiente, para que você vai aprendendo. Paremos de pensar em evangelização só de forma solitária. Paremos de pensar em evangelização também só como um programa. Eu vou lá, passo esses 4 pontos aqui e depois você faz sua oração. Não quer fazer oração? Vai para o inferno, vamos para lá. Meus amados, tem pessoas que você vai precisar sentar com ela calmamente e explicar, talvez em 6 reuniões, talvez em 1 ano falando. Uma alma vale a pena por isso. 1 ano falando. Mark Dever vai falar o seguinte: a igreja local é o plano de evangelização de Deus. É o programa evangelístico de Deus. É na igreja, onde esse testemunho coletivo que o evangelho se torna visível em nossas vidas, que as vidas impactadas pelo evangelho são mostradas juntas, onde pessoas que jamais estariam juntas estão reunidas pelo evangelho, mostrando que Cristo é melhor que tudo. E quando as pessoas veem a igreja nessa forma, elas veem que há algo diferente. E elas veem a sua vida e veem que há algo diferente. E daí a nossa vida comunitária, a nossa vida individual se torna um testemunho. É na igreja que a gente é treinado a evangelizar. É na igreja que a gente ouve o evangelho e se torna familiar dele. Nós não pensamos, nós precisamos parar de pensar no evangelismo como algo solitário. Como algo 1 a 1. Não que não possa ser 1 a 1. Mas precisamos parar de pensar só dessa forma. E por fim, a gente vai chegar no próximo tópico, que é a membresia. Uma cultura que o modelinho de igreja que surgiu, é um modelinho, faça a pessoa se envolver antes dela se converter. A pessoa chega num culto, e daí as pessoas e os pastores já estão pensando, não, vamos colocar ela para tocar na banda, daí ela fica na igreja. Daí é certo. Quantos escândalos já vieram disso? Meus amados, primeiro a pessoa se converte, depois ela junta essa igreja. Ela pode imergir no testemunho da igreja, frequentar a casa de membros e ver como a família daquelas pessoas é diferente. Ela pode estar no meio do culto e ver o amor que nós temos um pelos outros. Mas pertencer só depois de se converter. E é isso que a gente vai falar mais no próximo tópico,
membresia.